Neste vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da seleção brasileira e da má fase que ela está passando, por que a fase da seleção brasileira é tão ruim, e vamos também falar um pouco sobre a questão social envolvendo o jogo do Brasil contra o Marrocos, o empate que o Brasil teve contra Marrocos de 1-1 pela Copa do Mundo da FIFA de 2026. Então vamos lá, vamos fazer essa análise, mas antes eu quero que você já deixe o teu like, se inscreva e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como este. E se você quer ver a análise que aconteceu dentro das 4 linhas, a análise que ocorreu de fato dentro do jogo, eu vou deixar aí na tela final para vocês assistirem uma playlist do Patúncio na Copa. Todos os jogos que teve na Copa do Mundo, a gente comentou aqui, a gente falou um pouco sobre eles. Então você pode ver aí na tela final ou até no card aí, eu vou deixar aí para vocês no meio do vídeo. O Patúncio na Copa, inclusive o quadro tá muito legal, eu tô comentando muito a respeito dos jogos que estão acontecendo na Copa do Mundo, não tô falando somente de seleção brasileira, tá certo? Eu vou falar pra geração mais velha, a geração até mais velha do que eu, que viu o Brasil sendo campeão de Copa do Mundo, né? Que viu ali 94, que viu ali a final de 98 em que o Brasil perdeu pra França, que viu 2002, que viu 2006, que ainda acreditou em 2010 e que viu com muita clareza 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Eu vou falar o seguinte pra vocês aí que são mais velhos do que eu e que viram Copa do Mundo e que viram o Brasil sendo campeão de uma Copa do Mundo, né? Que viram várias Copas do Mundo. É o seguinte, eu não posso falar por mim próprio porque eu não vi o Brasil sendo campeão de uma Copa do Mundo. Eu nasci em 2005, vou fazer 21 anos esse ano. Então, basicamente, eu não tenho essa palavra, eu não tenho essa voz pra dizer, cara, eu vi o Brasil jogando com Bebeto e Romário, eu vi o Brasil com o Ronaldo Fenômeno, no seu auge. Um Ronaldo Fenômeno machucado foi lá e decidiu a final da Copa, o Rivaldo, e não sei mais o que, eu vi o Cafu, eu vi isso, eu vi aquilo outro, cara, eu não vi o Brasil jogando nesse naipe. Eu não vi essas seleções. Eu sou muito novo pra eu ter visto esse tipo de seleção. Então eu não sou a geração que viu o Brasil sendo campeão de uma Copa. Eu não vi o Brasil nem mesmo sendo campeão em 2002. E aí, cara, eu vou falar com relação ao que eu escuto das pessoas. Eu vou dizer o seguinte, a seleção que você viu, que você presenciou de 2002, 2006, 2000 e não sei quanto, tá de 98, 94, até de 82, 86, essas seleções mais antigas, a seleção que você presenciou já não existe mais. A verdade é que existe uma coisa que eu considero que afeta muito a seleção atual e faz com que a seleção atual não tenha frieza, não seja calculista, não seja estratégica e além disso faz com que a seleção atual ela também tenha problemas mentais e psicológicos, que é a maldição do 7-1. O que é a maldição do 7-1? A maldição do 7-1 é que, naquele momento em que ocorreu o 7-1 na Copa de 2014, conhecido como Mineiraço, quando o Brasil tomou 7-1, aquilo ali mudou completamente a história da seleção brasileira de futebol. Mudou completamente a história da Confederação Brasileira de Futebol chamada CBF. Tá certo? Aquilo ali mudou a história do nosso país. Lembrando que aquilo ali não é uma questão somente futebolística. Se você pegar culturalmente, socialmente, economicamente, culturalmente, tudo, em todas as áreas do Brasil, o Brasil foi afetado. Perceba que existe o Brasil antes do 7-1 e o Brasil depois do 7-1. E aí você pode reparar, cara, que é o seguinte. O Brasil antes do 7-1 era um Brasil que estava indo para frente, era um Brasil otimista, era um Brasil esperançoso, era um Brasil que tinha uma moeda e uma economia relativamente estável e até forte por conta do boom das commodities. O Brasil estava vivendo socialmente uma vida muito boa, o brasileiro conseguia ter as condições básicas para viver, o Brasil tinha condições básicas para se sustentar ali naquela época, sem contar que o Brasil em si vivia uma situação tão boa, vivia uma situação tão aceitável, que, cara,
a situação do nosso país fazia com que, cara, o Brasil em si, ele vivia uma situação muito boa. Economicamente falando, o Brasil estava vivendo um dos seus melhores momentos. O dólar não estava tão caro. O dólar estava, tipo assim, $1, tá ligado? $1 equivalia a R$ 1. Ou seja, a nossa moeda estava tão boa ao ponto de, cara, a gente conseguir bater de frente com o dólar. Então a nossa situação realmente estava muito boa. A situação do nosso país estava de fato muito boa. Depois que teve o 7-1, o Brasil começou a piorar. Perceba, depois do 7-1, depois da Copa de 2014, o Brasil entra em crise em 2015. 2016 tem umas Olimpíadas para ferrar ainda mais o Brasil. Aí você vê 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2020 tem a pandemia, piora ainda mais a situação. 2018, olhando um pouquinho para trás, você tem ali Bolsonaro que já começa a levantar a polarização no país. E daí em diante, de 2020, 2021, 22, você tem ali 22, o Lula e Bolsonaro disputando poder. E aí você já vê claramente a situação do nosso país ficando cada vez pior, porque o que ali acontece ali dentro daquela situação toda é do Lula e do Bolsonaro brigarem, e as pessoas ali, né, as pessoas brigarem por políticos. As pessoas não vão brigar mais por pautas políticas e sim por políticos. E aí então vão apoiar pessoas ao invés de apoiar ideias. E aí então a ideologia já não existe mais e as pessoas já começam a apoiar políticos e começa a polarizar a população. Daí em diante, a situação começa a ficar tão catastrófica e tão crítica, que, cara, o Brasil começa a ficar mais desesperançoso. A economia começa a ficar pior. O dólar começa a ficar mais caro, já não é mais $1, fica $5 para R$ 1. Ou seja, a nossa moeda começa a ficar mais desvalorizada. O real começa a ficar tão desvalorizado que ele começa a perder seu valor de compra em comparação às outras moedas de países vizinhos ao nosso. E até mesmo de países que são equivalentes ao nosso em outros continentes. E aí o nosso país socialmente começa a ficar ruim também, porque as pessoas começam a ficar cada vez mais individualistas. E as pessoas começam também a entender que a situação tá tão ruim que não dá para comprar nem o básico. O salário fica ruim, as coisas ficam ruins, a situação fica ruim, coisa que não acontecia antes. O salário antes dava para comprar o básico, dava para sustentar o básico, dava até para comprar mais alguma coisinha ou outra interessante. Né? Coisa que você podia comprar, coisa que você queria comprar, você tinha condição de comprar. Você tinha condição de ir lá no shopping comprar alguma coisa, hoje em dia você não tem condição. Então existe um país antes do 7-1 e existe um país depois do 7-1. E isso, cara, tem a ver muito com a seleção brasileira atual. Por quê? Porque olhando para a seleção brasileira atual, você vê que o mental dos caras é o mental igual ao do 7-1. Inclusive, grande parte dos jornalistas esportivos atuais disseram que o Brasil teve uma atuação digna de 7-1 para cima do Marrocos. O Marrocos respeitou demais a seleção, igual aconteceu com a Alemanha. A Alemanha, ela também respeitou demais a seleção. A Alemanha, cara, sendo bem honesto com vocês, a Alemanha era para ter metido 12, 13-0 na seleção. Se ela quisesse, ela metia 20-0 na seleção naquele jogo. Era pra ter sido muito pior, cara. Era pra ter sido muito pior. E os alemães, cara, a real é que a Alemanha, ela é aquela típica seleção que ela tem frieza, cara. Quando ela vê a oportunidade de massacrar uma seleção, ela vai lá e massacra sem dó e piedade, mano. Ela não tem dó e piedade, mano. Ela vai lá e mete um rodo no time. Mete um rodo na seleção se der brecha, tá ligado? Não importa se é Brasil, se é Curaçao, se é Quinto dos Infernos, se é Cafundé dos Judas, tanto faz, mano. Se é seleção medíocre, mano. Se é seleção top de linha, tanto faz, mano. A Alemanha tá lá e vai meter massacre se der brecha. Se der brecha, ela vai lá e mete um massacre. Então a verdade é que a Alemanha meteu um massacre na seleção porque a seleção deixou na Copa de 2014, deixar acontecer esse massacre.
E aí, mano, no final disso tudo, a seleção brasileira, ela sentiu isso. Sentiu o baque, mas não naquele momento. Ela sentiu o baque para outras gerações, porque as outras gerações viram aquilo acontecendo. Então, a geração mais velha, no caso a geração do meu pai, da minha mãe, de 40, 50, 60 anos, viu aquilo com nitidez, viu aquilo acontecendo e, cara, viu aquele cenário rolando e lembra daquele cenário até os dias de hoje. Eles não esquecem aquilo, porque aquilo ali marcou a vida deles. Marcou a vida deles, cara. Aquilo ali é como se fosse o Brasil ter ganhado uma Copa do Mundo, só que de maneira negativa. É um resultado que faz o Brasil, tipo assim, cara, a primeira coisa que tu pensa é, o Brasil não vai ganhar a Copa. Ele vai ter mais chance de perder de 7-1 de novo do que o Brasil ganhar a Copa. Então é um resultado, cara, que o Brasil, tipo assim, ele hoje em dia toma como referência. E isso é uma pressão em cima dos jogadores. Socialmente, os jogadores, eles têm uma pressão social muito grande. Porque, cara, hoje em dia o Brasil ele não pensa mais em ganhar a Copa. Ele pensa em chegar em uma semifinal para tentar talvez conseguir chegar na final e ter a possibilidade ali da gente pensar em ganhar a Copa e ganhar a taça. Tá ligado? Hoje em dia a gente tem que pensar primeiro se o Brasil ainda vai perder de 7-1 de novo. A gente tem essa sensação. E os jogadores que estão ali, eles viram nitidamente o 7-1. Porque eles têm a minha idade, ou eles têm uma idade parecida à minha. Entendeu? Eles são jovens igual a mim. E aí, cara, eles viram o Brasil tomando de 7-1. Eles viram a seleção fazendo esse vexame. A vida deles inteira foi o quê? Foi a seleção ser vexatória, né? Tomar vexame, ser eliminada por seleção medíocre, europeia. Tomar taca, né? A seleção para eles é tomar taca. A seleção brasileira para eles não é ser campeã de tudo e fazer goleada, fazer festa, jogo bonito, futebol arte. Não é isso, mano. Não é isso. Para mim a seleção brasileira é uma seleção vexatória. É uma seleção, cara, que é uma parada que o meu pai fala muito, mano. Meu pai falou isso e eu acho que é verdade, velho. Virou uma verdade. O Brasil virou museu. O Brasil virou museu, tá ligado? A seleção brasileira tá virando museu. Se a seleção brasileira não ganhar essa Copa desse ano, ela vai virar uma espécie de museu, cara. Você viu as imagens que a Globo tá passando? A Globo fica fazendo vinheta da Copa, tá? Desculpa aí, o meu passarinho tá tocando igual doido. Esse passarinho é chato pra caramba, enfim. Toda hora ele fica... Pi, 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 pi. É chatice danada. Enfim... E aí, cara, você já percebeu as imagens que a Globo fica passando? Cara, a Globo só passa imagem de 58, de 62, passa a seleção de 82, 86, passa a seleção de 94, 98. Ou seja, o Brasil virou museu, cara. O Brasil virou museu. O Brasil está virando um museu de grandes novidades. Tá ligado? Igual dizia Cazuza. Cazuza já dizia isso, mano. O Brasil está virando um museu de grandes novidades. Até na seleção brasileira. A gente falava isso pra política, pra economia, pra questão social. Hoje em dia, até no futebol, o Brasil está virando um museu de grandes novidades. Acabou, mano. O Brasil virou um museu. Se o Brasil não for campeão esse ano, se não for campeão em 30 e 34, o Brasil vai virar museu, mano. A gente vai ficar olhando Pelé lá jogando e dando aquele chapéuzinho no cara da Suécia de 58, cara. A gente vai ficar vendo isso, a gente vai ficar vendo lance lá do Pelé fazendo gol de cabeça na final contra a Itália de 70. A gente vai ficar vendo o Brasil, o pênalti que o Baggio errou na Copa de 94 na final, mano. A gente vai ficar nisso aí. E a gente vai falar assim para as novas gerações, olha, o Brasil, ele foi campeão, é pentacampeão e não sei o quê. E aí, mano, dificilmente outras seleções, como por exemplo a Alemanha ou a Itália vai ganhar a Copa, porque são duas seleções também que estão em uma situação terrível, estão virando museu também. Enquanto isso, seleções como França, Espanha, Argentina estão tendo chance de conseguir ali a Argentina empatar com a Alemanha e Itália. A França também tem chance ali de empatar com a Argentina. E a Espanha tem chance de ganhar o bicampeonato. São seleções que revolucionaram, que já não são mais museu. Mas as seleções principais ali, que são Brasil, Alemanha e Itália,
São seleções que viraram museu, cara. Museu de grandes novidades. O Brasil virou um museu de grandes novidades. O Brasil acabou, cara. O Brasil acabou. O Brasil virou o que o Cazuza já dizia. Museu de grandes novidades. Então, cara, no final disso tudo, mano, a verdade é que o Brasil, hoje em dia, é uma outra seleção. O Brasil, dificilmente, eu vejo nessa geração minha Z, tá certo? A geração Z, dificilmente vai conseguir estancar essa ferida. Vai conseguir tancar, vai conseguir curar esse machucado, esse sangramento que o Brasil teve no Mineiraço. Que o Brasil teve em 2014, né? Que o Brasil teve no Mineirão no 7-1. Minha geração, ela não vai conseguir ter essa oportunidade. Qual é a geração que eu creio que vai conseguir fazer isso? Em 2034, eu acredito que a geração Alpha vai fazer isso. A única vantagem que eu vejo dessa geração Alpha é, se a geração Alpha jogar futebol, o que eu acho também complicado, porque hoje em dia a maioria quer ser youtuber, né? É foda, né? Até minha geração, a maioria quer ser youtuber, quer ser gamer, streamer. Então, tipo assim, eu acho que jogador de futebol vai ser complicado hoje. Mas se a maioria quer ser jogador de futebol, e a minha geração alfa, quer dizer, a geração alfa, né? A geração alfa, a minha geração é a Z. Mas se a geração alfa, que é a geração da galera mais nova, a geração da minha irmã, se a geração da minha irmã, desculpa aí, travou a imagem. Que merda, né? Tá no USB e trava a imagem, enfim. Se a geração da minha irmã, ela jogar futebol, tá? E jogar com qualidade, eles vão ganhar uma Copa. Por quê? Porque eles não tiveram esse trauma do 7-1. Eles nasceram ou depois, ou eles nasceram também na época. Tipo assim, eles eram crianças, tá ligado? Eram nenéns. Então eles nem sabem o que é 7-1. Pra eles é tipo assim, livro contado, vídeo. É tipo assim, nunca foi vivência. Não é uma história pra contar, tá ligado? É simplesmente uma imagem, um vídeo qualquer ali que aparece no YouTube pra eles. Eles, tipo assim, não viveram aquilo. Não é uma história pra contar. É tipo uma coisa que os pais deles falaram, tá ligado? É tipo assim, olha, o meu pai falou que aconteceu isso aqui, tá ligado? Eles não viveram isso. Então isso aí vai fazer com que eles tenham chance de ganhar uma Copa do Mundo pro Brasil. Por quê? Porque eles não vão ter o trauma do 7-1 colocado nas costas deles. Você vê, por exemplo, que o Brasil, que eles chamam de cachorros famintos, que é a seleção que tá afim de jogar, que é do Endrick, do Danilo, do Igor Thiago ali, do Ryan, esses caras aí. Você percebe que essa seleção joga com muito mais vontade que a seleção do Casemiro, do Bruno Guimarães, essa seleção do Vini Júnior, do Rafinha e dos outros aí que jogaram de titular contra o Marrocos? Por quê? Porque essa seleção do cara, do Endrick, a seleção do Ryan, a seleção desses caras aí, mano, tipo assim, em 2014, eles eram tão criança que eles, tipo assim, nem lembram. Eles nem lembram do 7-1. Então eles não têm esse trauma, cara. Eles não têm esse trauma. O trauma pra eles não existe. Então, cara, no final disso tudo, vale mais a pena colocar essa seleção reserva pra jogar do que a seleção que teve lá o trauma do 7-1, que viu o 7-1 acontecendo. Como no caso, por exemplo, do Casemiro, que ele viu o 7-1 acontecendo. E essa galera toda aí viu o 7-1 acontecendo, cara. O Everton viu o 7-1 acontecendo. O Alisson com certeza viu o 7-1 acontecendo. Ou seja, esses caras viu o 7-1, mano. E eles têm esse trauma, mano. Esse trauma que afeta a seleção brasileira, que afeta o torcedor brasileiro. Por isso o torcedor brasileiro não confia na seleção. Porque pra ele sabe que com essa seleção que a gente tem, é mais fácil o Brasil tomar mais um 7-1 do que ser campeão da Copa do Mundo. Enfim, então essa é a análise do vídeo, quer dizer, a análise do jogo, né? Do vídeo é o caramba. Do jogo, eu tô dando muito de Alanzoca, né, velho? Eu tô falando muito mal ultimamente. Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu acho que esse remédio aqui que eu tô tomando não tá adiantando, não tá funcionando. Mas enfim, que se lasque. Esse foi o vídeo hoje. Espero que você tenha gostado. Falou, tchau, até a próxima. Coloca a tua opinião aí embaixo a respeito da análise social que eu fiz nesse vídeo hoje. É isso aí, falou.